Bom dia, pessoal, aqui do Facebook. Hoje, 20 de agosto de 2026, vamos no programa Entrevista, numa data muito especial, que é a data de comemoração do aniversário do Mandacaru, aqui em Colônia Leopoldina. E, como havíamos divulgado durante a semana, essa live, esse bate-papo será com o professor Zé de Mello e com o presidente da ADECOMA, Hernandes. A gente tinha combinado da live ocorrer lá no Instagram Recanto Cabano, mas tivemos um problema técnico e está ocorrendo aqui no Facebook. Eles já estão aqui, então vou convidá-los aqui, vou inseri-los na sala. Um bom dia, professor Zé de Mello, bom dia, Hernandes. E aí, tudo bem com vocês? Eu não estou conseguindo escutar você. Tá me ouvindo, professor? Pode falar. Eu não estou conseguindo escutar, Silvio. Não está conseguindo? Você está me escutando, professor? Você está me escutando, Hernandes? É alguma coisa aí. Está dizendo que não. É alguma coisa dizendo aí. Que não, viu, Silvio? Eu estou escutando ele. Eu também estou escutando o Hernani. Professor, enquanto o Hernandes resolve esse problema técnico dele, gostaria de que o senhor fizesse uma breve apresentação da sua pessoa, da sua... Ele está pedindo aqui. E aí, Hernandes? Agora deu certo. Deu? Está me ouvindo agora? Você está me ouvindo, Hernandes? Voltou de novo a ficar sem áudio para mim, Silvio, aqui. Você está me ouvindo agora? Eu estou ouvindo, Silvio, mas ele não. Ó. Você está ouvindo, Hernandes, agora? Eu estou, viu? Ele não. Deve ser problema na conexão, na internet. Está me ouvindo, Hernandes? Travou. É a internet dele. Mas enquanto ele não resolve esse problema técnico, professor, gostaríamos de que o senhor se apresentasse brevemente, dissesse quem é o professor Zé de Mello, embora nós conhecemos já bastante, mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem, o senhor se apresentasse, dissesse sua formação, sua naturalidade, o que anda fazendo da vida hoje em termos de pesquisa. Eu nasci em Colônia Leopoldina, eu sou do ano de 1951. Eu tenho hoje 75 anos já. Então, e aí na minha vida assim escolar, vamos dizer assim, eu pude fazer o curso de graduação em Química, uma especialização também em Química pela Universidade Federal de Pernambuco, e depois resolvi, na pesquisa em Química, dar um mergulho na filosofia. E aí eu fui ficando na filosofia, não é? Eu vi que problemas na pesquisa não estava na química ou na física, mas estava na filosofia. Então, professor, rapidinho aqui, gostaríamos de dar os parabéns à professora Ivanilda. Professora, está ouvindo? A senhora está ouvindo? Não está, Silvio. Não está ouvindo. Professora, a senhora está nos ouvindo? Está me escutando? Agora sim, Hernando. Mas ela não está. Eu não estou escutando o Silvio, nem a Ivanilda.
Ela está com o microfone fechado aqui, ó. Ela tem que ativar o som do microfone. Está mostrando aqui. Você está me ouvindo, Hernandes? Eu não estou conseguindo escutar você, Silvio. Ela está com o microfone fechado. Você está me ouvindo, Zé? Estou. E você está me ouvindo, Hernandes? O Zé, eu estou conseguindo escutar o Zé de Mello, eu consigo, Zé. Agora não estou escutando você, Silvio. Você está me escutando agora? Não, ainda não. Eu estou ouvindo bem, viu? Estou ouvindo bem o Hernando e estou ouvindo bem você. Só não estou conseguindo escutar bem o Silvio. Mas você escuta ainda. Eu escuto o Zé de Mello, estou escutando, Zé. Consigo escutar. Mas você me escuta? Oi? Você está me escutando? Não, não estou escutando você não, Silvio. Ele está escutando baixo, viu, Silvio? Você aproxime mais aí na sua tecnologia e fale mais alto um pouco. Você está me escutando, Hernandes, agora? Não, não consigo. Eu acho que vou transferir aqui para o notebook aqui para ver se dá uma melhorada. Agora Pronto, deve ser isso. Enquanto isso, professor, retome aqui a sua apresentação. Sim, então eu não é? E convivi no mundo acadêmico, não é? Então fiz toda a carreira acadêmica e o meu último estágio, que é o estágio pós-doutoral, fiz na Universidade de São Paulo. Bom, em síntese é isso, em termos acadêmicos e escola, não é? Convivi em Brasília, convivi um pouco em São Paulo também, no Rio de Janeiro. Aqui em Recife, eu estou agora em Recife no momento, e também na Paraíba. Na Paraíba é onde eu tenho tido passado mais tempo. Em síntese, é isso aí, Silvio. Posso falar mais, se você quiser. Ok. Olha a professora e o Hernandes. Eu acho que é problema na conexão, na internet. Sua voz está muito baixa, viu? Você está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo bem. Pronto. Então vamos lá. Enquanto eles não se organizam, vamos tocar o barco aqui. Então, o nosso bate-papo hoje, em comemoração aos 35 anos do Mandacaru, tem como finalidade fazer uma... A professora está pedindo aqui, vamos ver se vai dar certo. Bom dia, professora. O seu microfone está fechado. Abriu agora. Bom dia, agora deu certo. Pronto. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. A senhora está ouvindo o professor Zé de Mello? Deu aquele alô, professor, para ver. Alô, professor Ivanilda, tudo firme? Bom dia, tudo firme. Estou ouvindo bem. Está ouvindo bem, está ouvindo bem. Então, enquanto o Hernandes se organiza lá, ele vai para o notebook, a gente segue o fluxo aqui. Professora, estava conversando aqui com o professor Zé de Mello, enquanto vocês estavam se organizando na tecnologia, que hoje, no aniversário do Mandacaru, 35 anos, esse bate-papo tem como finalidade fazer uma breve reflexão sobre o processo histórico, né, do Mandacaru, como se deu esse processo, o surgimento, os principais atores envolvidos, enfim. O professor Zé de Mello, ele escreveu esse livro aqui, né? Mandacaru e Educação, Colônia Leopoldina, Mandacaru e Educação, agora em 2022. E muito do que eu vou perguntar é a partir do texto dele. E em relação à senhora, é uma participante em loco, né, desse processo de ocupação. Então, vocês têm muito o que responder. O Hernandes vai se concentrar mais na ADECOMA, de como hoje, né, esses pequenos avanços, esses avanços que vem proporcionando
a associação ali para o Mandacaru e para a própria cidade de Colônia Leopoldina. Mas em relação a vocês dois, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu estava dizendo ao professor Zé de Mello, e são perguntas que as pessoas ideais, apropriadas para responder são vocês dois, né? Então, como eu estava dizendo, professora, o bairro Mandacaru completa hoje 35 anos e a gente vai fazer essa breve reflexão aqui sobre alguns pontos pertinentes. E a primeira pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês é que uma das afirmativas aqui do professor no seu livro, ele destaca as contradições históricas, econômicas e sociais que condicionaram esse processo, o processo de ocupação ali do território, do surgimento do Mandacaru. E dentro dessa conjuntura, desse caudal de fatores contraditórios, de conjunturais, surgem alguns valores. Ele é bem claro no texto dele. Tipo, por exemplo, ele menciona os valores da resistência e do direito de moradia. Então, eu gostaria que vocês abordassem inicialmente essa conjuntura, de onde surgiu essa ideia de ocupar ali aquele território e quais os valores intrínsecos que nutriram, né, esse processo tão importante da nossa história. Certo. Eu vou falar um pouco da minha história. Quando a gente começou, fizemos várias reuniões. E um dos critérios para que a gente ocupasse aquela área era você pagar aluguel. Se você tivesse casa própria, você não iria. Você só iria participar da ocupação se você pagasse aluguel. E eu era uma das que pagava aluguel na época. E todas aquelas 19 famílias que se reuniram no primeiro dia da reunião, a primeira reunião que nós fizemos, todas as pessoas pagavam aluguel. E quando eles pagavam seus aluguéis, eles não comiam, não faziam feira, porque tinha que escolher ou pagava o aluguel ou fazia feira. Então, foi daí que surgiu a necessidade de ocupar aquela área para que as pessoas passassem a comer e viver bem, tendo seu teto para morar. Entendeu mais ou menos? Ok, entendi sim. Então, um dos critérios para fazer parte do grupo, né, que iria ocupar aquele território era justamente essa demanda, né, essa carência, né, famílias que pagavam aluguéis. Professor Zé Mello. Completando, o pai do Hernando mesmo, parece que na época tinha 7 filhos. 7 era 8 filhos e pagava aluguel. Era muito difícil para a família dele. O seu Luiz, o pai do Hernando, foi um dos primeiros que foi para lá também, porque ele tinha muitos filhos e pagava aluguel na época. Ok. Professor? Eu queria primeiro parabenizar, Silvio, o seu podcast, sua live, ou como você queira chamar, o que está acontecendo. Parabenizar o Hernani e, particularmente, a Ivanilda, que, como ela bem colocou, esteve aí nas origens dessas lutas. Eu quero dizer que esse livro é depois que eu me aposentei na Universidade Federal da Paraíba, que é 2015, eu me voltei mais à colônia e aí pude, aplicar aqueles conhecimentos, particularmente da pesquisa, à colônia Leopoldina, que é no estado de Alagoas. Eu quero dizer que dos vários livros que a gente ajudou aí a construir, etc., esse é o livro que foi mais visualizado dos vários livros que a gente construiu. Ele tem exatamente 252 visualizações. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque os livros hoje têm um código chamado DOI, ou endereço eletrônico, e eu distribuí esse panfletozinho aqui,
mais de 5.000 foram distribuídos na cidade de Colônia Leopoldina, porque sem o livro mais concreto, em papel, esse livro lhe leva, qualquer livro que você quiser, toda a minha produção acadêmica, desde o começo, não só sobre Colônia também, e lá tem um código chamado DOI, nos livros todos, que você pode acessá-lo pela internet, pegar o endereço, ou então pegar no QR Code, você vai direto no livro. Portanto, está muito fácil para qualquer um ter, inclusive, em mãos os livros aí. E foram feitos 92 downloads. Portanto, eu estou sabendo disso, porque esse código que o livro tem hoje, chamado DOI, ele mostra isso tudo. Quem entrar no livro, quem lê, etc., ele registra. Quem baixar, ele registra também. E eu quero começar também a dizer que esse não é um livro entre os vários que a gente já fez, é um livro todo, eu diria, originado, pautado pela Academia de Cultura de Colônia Leopoldina, a ACCL, destacando a ACCL também como mais um instrumento da organização aí de todos que pensam a nossa cidade. Eu queria agradecer, aí especialmente, a Maurício Souza, que é uma das figuras que esteve aí no Batente, hoje falecido, Luciano Pereira, o Risadalvo Silva e o Rodrigo Carneiro. Sem esses 4 aí, poderia não existir esse livro, porque eles ofereceram a entrevistas para que isso acontecesse. E eu quero dedicar esse momento, Silvio, me permita só um tempinho, mas ao Maurício de novo, ao Adelmo Lins, a Ivanilda Alves, essa que está conosco, o Dom Marcos, o Padre Aldo, o Luiz Canal, a Diana Salustiana, o tio Maria José Viana, que foi secretária de Educação e que, mesmo que o pessoal do Mandacaru nem saiba, mas deu muita força à época, Margarete França também, o deputado Paulão, Luiz Pereira, que é o pai do Hernani, Silvânio Santos, Leandro Santos, Ciinho Bezerra, João Carreiro, Irapuã, Elias Pinheiro e aos guerreiros todos desconhecidos desse nosso pedaço. Mas eu queria ainda levar para uma memória nossa. Nós estamos querendo muito essa construção da nossa memória. Nós não podemos ser uma coisa rápida, por isso 35 anos. E por isso que em toda essa comemoração, quem estiver na direção da associação precisa levantar essa história, porque o pessoal logo esquece. E nós somos responsáveis para que isso não aconteça. Aos cabanos e aos cabanas, eu quero me reportar aqui aos meus bisavós. José Francisco de Mello, foi meu bisavô, que veio de Panelas de Miranda e se estabeleceu ali nas Cinzas, juntamente com a minha bisavó, que se chamava... tem um nomezinho muito peculiar. Eu volto a ela. A José Francisco de Mello Filho, que é meu avô, que se estabeleceu nas Cinzas ali, Cinzas de Baixo, chamado também de Zusa Loló. A Pulcina Maria da Conceição, que era minha avó. Também os meus pais, Francisco José de Mello, que é o Chico Loló, e Doralice Bezerra. Mas também Leopoldino Bezerra, por parte da minha mãe, e a Dalgisa da Conceição, que era costureira aí em Colônia, Dona Dal, conhecida. Esse povo são as nossas memórias, não é? Esse livro, no atacado inteiro, nós poderíamos dizer, ele tem uma introdução rápida, ele tem uma discussão sobre educação popular, porque na educação formal só os professores ensinam. Pela educação popular, não. E isso que está acontecendo aqui é uma live educativa. Portanto, a live também educa, a internet também educa. Aí o Hernando chegou de uma igreja, de uma missa.
Lá ele também estava sendo educado. A igreja, portanto, também, seja qual for, também educa. Até a escola educa, professor Ivanilda. Até a escola também educa, Certeza, não é? Então, nós certeza. educamos, o presidente da associação educa, um padre educa, um pastor também. Enfim, na feira a gente se educa. E aí tem essa discussão que eu faço para que a gente entenda como é que o Mandacaru também educa a cidade de Colônia Leopoldina. Ele também educa. Então, aqueles que dirigem têm que estar muito atentos nas mensagens que querem passar. Aí vem um tema sobre a escravidão. Eu digo com clareza: sem escravos não há açúcar, para que nós não tenhamos dúvida de onde a gente vem. Sem escravos não há açúcar. Portanto, não existiria nada disso que nós estamos falando aí. Então, lá eu falo de Zumbi, a Guerra dos Cabanos, e falo do Mandacaru. Em todas essas lutas aí tem algo que vai percorrendo todas, sabe o que é? Zumbi lutava por espaço físico, por território. Os cabanos lutaram por território. E o que é que o pessoal do Mandacaru lutava por quê? Território, espaço físico para organizar a sua casa. Moradia. Todos têm essa mesma luta. E algumas lições do Mandacaru para com a cidade, não é? Vários que a gente vai discutir aí, mas eu queria fazer uma referência ainda, porque a gente sempre diz que o livro é do autor lá, mas isso é uma visão capitalista das mercadorias. O livro é de tantos que constroem um livro que a gente não tem ideia. Por exemplo, as referências bibliográficas de um livro. Alguém dizer que é o dono do livro é uma visão profundamente capitalizada que ele tem sobre as coisas. Eu vou citar aqui, que eu citei, Castro Alves, o poeta lá baiano. Eu citei também vários historiadores de Alagoas para eu fazer esse livro. O Sávio, o próprio Silvio Carvalho, que está aqui conosco, ele tem escrito sobre isso. Oswaldo Ascioli, também historiador. O Décio Freitas, que não é alagoano, é um gaúcho, que estudou as guerras que aconteceram aqui no nosso Nordeste. Claro, também o Paulo Freire, o Disseu Lindoso, alagoano, historiador, Caio Prado Júnior, importante filósofo, sociólogo, Gessé Souza, mais recente, que está entre outros. Portanto, de quem é este livro, meus caros? Sim, eu organizei, botei lá no papel Birerê Barará, mas é de todas essas pessoas que aí estão, que se propuseram a contribuir com o registro disso daí. Então, muito obrigado, Silvio, por ter me convidado para participar hoje, não é, a comemoração de 35 anos do Mandacaru, e o meu determinante e determinado papel de contribuir para que essas coisas nessa região, na nossa cidade, estejam nas nossas memórias, sem as quais nós vamos perder as nossas histórias. Obrigado. Muito bem, professor. Ô, Silvio, Oi, professor. se você permitir, eu quero fazer uma interferência aqui. Com certeza. Uma coisa que é assim, para ter um movimento desse, uma mobilização dessa, que chegou ao ponto de ocupar o Mandacaru, a gente precisa de algumas pessoas que nos incentivem, né? E uma dessas pessoas, eu quero deixar aqui bem claro, que foi Padre Aldo, junto com Adelmo Lins. Padre Aldo a gente não pode esquecer. Ele foi uma das referências que nos incentivou e deu o apoio também financeiro para que a gente ocupasse aquele espaço, né? A gente tem que sempre lembrar dessas pessoas que nos apoiaram. Ok, professor. Eu tinha já guardado essa pergunta lá para frente, mas como você já trouxe ela à tona de forma maravilhosa, importante, né, a participação do Padre Aldo, de Adelmo, da irmã Diana, né, nesse processo histórico do Mandacaru, tá? Então fica aqui registrado, né, o agradecimento de vocês.
para esses personagens históricos. Mas, enfim, vamos lá. Tem muita coisa que precisamos ouvir de vocês. Hernando está aí caladinho. Hernando, quando quiser se manifestar, viu? Não faça cerimônia, não. Mas, professor Zé de Mello, professor Ivanildo, Hernando, o nosso professor Amaro Hélio, na sua tese de mestrado, aqui nesse livrinho, que é um livro que todo leopoldinense deveria ter na cabeceira da cama. É uma tese de doutorado, né, Silvio? Doutorado. Ele aborda aqui, no finalzinho do livro, o que ele vai chamar de mercantilização das terras. Então, ele faz toda uma análise que as terras da antiga colônia militar, elas foram vendidas, teve todo um procedimento jurídico e financeiro, e essas terras, por direito, deveriam ir para os colonos. Quando eles ingressaram na colônia, eles tinham direito à terra, mas, no final das contas, acabaram não tendo, né? Foram vendidas a quem tinha dinheiro. Então, por aí a gente já vê que essa sina de maltratar o trabalhador não é de agora, né? Isso já vem desde a época da colônia militar. Mas a minha referência à escrita do professor Amaro é que a gente começa a entender a concentração da terra, a origem dela, né? Quando ela vai ser estruturada aqui na nossa região, no nosso território, que mais tarde vai se tornar a colônia leopoldina. Então, a pergunta é a seguinte: a partir lá do livro do professor Zé de Mello, ele vai dizer lá pelas tantas que foram executadas à época da ocupação aí do Mandacaru práticas muito próximas ao que aconteceu na Guerra dos Cabanos, né? Práticas que ele diz de velania, compra dos adversários e tal. Eu quero saber de vocês, principalmente da professora que viveu em loco esse procedimento, quais as estratégias que a classe dominante, professor, utilizaram à época para que esse movimento não avançasse. Porque, de um lado, tinha o que o professor Zé de Mello chama guerreiros e guerreiras de Mandacaru. Ok, a disposição, coragem para enfrentar. Até o professor disse que um dos requisitos nas reuniões era ter a coragem para ocupar o espaço delimitado. Mas, de outro lado, a gente tem toda uma série de forças contrárias. Eu quero ouvir de vocês, e só vocês podem responder que viveram esse ambiente, como a classe dominante à época, quais as estratégias, os mecanismos, né? Enquanto vocês tentavam convencer a população para a causa, com certeza a classe dominante, aqueles que não queriam a ocupação, também faziam uso, professor, de mecanismos para convencer a não ocupação. Então, eu quero saber de vocês esses aspectos cotidianos, diários ali, dentro do processo. Pode falar, Ivanilda. Depois eu falo também, ou eu posso falar logo, e depois você também. Na época, eles usavam, a classe dominante usava sempre essa frase, que a gente estava tomando as coisas dos outros. Que esses outros a gente entendia como se fosse deles. Esse pessoal não pode tomar a terra dos outros, isso aí é invasão de terra. A gente está sabendo que tem um grupo se organizando para invadir terra, era assim que eles usavam. Na época, o prefeito era Bilal o prefeito na época, e ele dizia sempre, a gente está sabendo que tem um grupo de trabalhadores que estão se reunindo para invadir terra. E a gente dizia que isso era mentira, que isso não existia, estava se organizando. Mas para falar de política, não era para invadir terra de ninguém. E aí, ele sempre usava essa fala, né, que a gente estava tentando invadir a terra dos outros.
Ok. Eu posso dizer também, Silvio, que as elites, os dominantes, eles têm as mesmas técnicas de dissuasão das classes trabalhadoras, qualquer movimento que for. Primeiro, eles tentam ideologicamente, como bem Vanilda colocou, dizer, é o roubo, isso é um roubo, é um assalto, tomar coisas dos outros, que é para os próprios trabalhadores entenderem que estão sendo os ladrões, não é? E aí, claro, quem é que quer ser ladrão? Ninguém quer ser ladrão. Acontece que, absolutamente, primeiro, as terras não eram deles. Segundo, não eram eles que não tinham casa para morar, que estavam na beira do rio mais das vezes, etc, etc. Essa é a primeira coisa. Mas tem algo ainda mais profundo. As elites olham quem são suas lideranças lá, dos movimentos, seja quais Verdade. forem. Olha as lideranças. E aí tem várias formas de você tentar desmontar as lideranças. Por exemplo, olha, Ivanilda, ou Hernande, ou quem for, olha, parem com isso. Essa coisa não tem futuro, você não é ladra, não é de terra coisa nenhuma, você é uma professora reconhecida aqui, etc, Não tem etc. precisão, você não tem Não tem precisão disso. precisão disso, ideológico, não é? A outra maneira que eles têm a técnica, se isso, nada disso, o sujeito desiste, então eu passo a propor compra financeira, tentar ver o que é que o sujeito está com necessidade de quê, para então poderem propor algo, em síntese, comprar as lideranças. Aconteceram e acontece até hoje. O Mandacaru vai continuar sendo assediado financeiramente pelos poderes locais para que ganhem para eles as suas lideranças. Então, essa maneira. A última maneira que tem, que é a mais bruta e que a gente precisa estar atento, quem está nesses movimentos, é o físico. Atacar o nosso físico, dar surras, matar, etc., no limite. Não é? Assim eles atuam. Atuaram certamente aí nessa origem do Mandacaru, confirmada já por Ivanilda, e fazem assim em todos os movimentos no mundo inteiro, inclusive em Colônia Leopoldina, Zona da Mata Alagoana, Pernambucana, enfim, aonde houve escravidão. Muito bem. Hernandes? Está me escutando, você vai direitinho? Estamos sim, estamos sim. Eu estou. Queremos ouvir você agora. Sim. Eu queria fazer um complemento aí do apanhado de tudo que foi colocado da Ivanildo, também do professor Zé de Mello, que eu vou mais um pouco além em relação a essas questões também levantadas, porque o que se foi construído ao longo do tempo também foi a questão da discriminação, né? Essa classe dominante criminalizaram o nosso bairro, né? Criminalizaram o nosso bairro do ponto de vista de que muitas das vezes a gente, enquanto morador, saía das nossas casas para ir estudar, a gente recebia esse preconceito na cidade, nos colégios, né, devido à questão de que quem mora no Mandacaru é maluqueiro, são com essas palavras de baixo calão, mas aí também a questão do enfraquecimento institucional. Né? Quero fazer um destaque em relação a essa questão institucional, do ponto de vista da associação hoje que existe na comunidade. Né? Então, assim, houve um esvaziamento dos moradores da comunidade para outro segmento, aonde deveria se concentrar dentro da própria comunidade. Né? Então, se a gente temos uma associação ela ativa e ela desenvolvendo as ações de acordo com a realidade e com a realidade do bairro, então não há necessidade da nossa comunidade se esvaziar para seguir outro segmento aonde não tem esse perfil da nossa realidade ali local. Né? E assim, só para fazer um ponto mais adentro, eu queria
dizer a vocês o seguinte, veja, eu estou como presidente ali na comunidade, mas assim, para a gente saber a necessidade e a realidade do bairro, né, que houve várias mudanças, vários moradores ali vieram já falecer, né? Então, assim, tem uma safra nova, então a gente precisa escutar, né? Precisa a gente saber, a gente identificar qual é a demanda real dali da comunidade dos moradores. E a gente tem feito isso. Recentemente a gente fez uma pesquisa para a gente identificar, para a gente não trabalhar com achismo, de tipo, isso aqui vamos fazer desse jeito. Não, hoje a gente tem um diagnóstico concreto do que realmente a comunidade precisa, e isso que a gente vamos trabalhar enquanto essa instituição para fortalecimento e o desenvolvimento dos moradores e também da nossa comunidade. Era esse ponto que eu queria deixar aqui, destacar para vocês aqui também. Muito bem, Hernando. Importante colocação a sua, né, no sentido de que, na medida em que a história avança, né, a percepção sobre a associação, embora sem apagar, né, a memória de quem já contribuiu nela e por ela, mas precisa-se avançar nesse sentido. Outra questão aqui que eu gostaria de ouvir vocês já falaram aí a questão dos aluguéis, o professor cita muito no livro a questão das enchentes na rua dos rios, né, como motivo para participar, né, para aumentar o movimento à época. A percepção de vocês, a professora, embora já mencionou aí, o Hernando também, a questão da discriminação, mas lá no texto o professor fala que nem todos estavam ao lado dos ocupantes. E ao lado de quê, Silvia? Ao lado dos ocupantes. Sim, sim. Né? Do pessoal do movimento, né? Eu gostaria que vocês aprofundassem ainda mais fizessem uma reflexão sobre essa visão, essa percepção negativa que se tinha do movimento. A professora citou aqui a questão de estar invadindo o que não é seu, mas gostaria que vocês aprofundassem mais a reflexão nesse sentido e, principalmente, dissessem, à época das reuniões, professora, qual o papel político da ocupação? O professor Zé de Mello fala aqui que uma das preocupações que era presente ali nas reuniões era, para além da ocupação em si, qual o papel, está lá na página 84, qual o papel político da ocupação para a cidade? Então, por aí, eu acredito, interpretando, que essa visão política do movimento, professora, ela tinha que se irradiar para além do território, para além da luta pelo direito de moradia. Então, eu queria que vocês refletissem sobre esse papel político da ocupação para a cidade. Eu vejo assim como um trabalho de conscientização mesmo. Um trabalho de conscientização, porque depois da ocupação do Mandacaru, surgiu a Vila Nova. É como se fosse um incentivo, né? Surgiu a Vila Nova, surgiu o acampamento da Onça, não sei se você lembra. Tudo foi depois da coragem do povo do Mandacaru. Aí, esse trabalho eu vejo como um trabalho político de conscientização. E quanto à questão da discriminação, que Hernando estava falando, eu lembro que, na época, eu trabalhava ali no Zora de Menezes, e os meus alunos diziam assim: ô, professora, a senhora não é bandida. E por que a senhora está ali no Mandacaru? Se a senhora não é bandida, se a senhora não é ladrona, a senhora não é nada disso, está ali no Mandacaru. Quer dizer, na visão dos alunos naquela época, só ocupava a terra quem era bandido, quem era ladrão, quem era criminoso, e eu não era nada disso. Aí, para eles, assim, sabe, foi uma admiração muito grande. Aí, ali tinha todo o trabalho, que aí a gente dava uma aula de história.
né? Quando eles faziam essa pergunta, a gente já ia para os primeiros habitantes do Brasil até chegar hoje, nos dias de hoje. Veja lá, Silvio. Inclusive, é fundamental para as atuais lideranças do Mandacaru. Mandacaru tem uma mensagem, tem uma aula a dar ao outro lado da cidade. Não é porque essa BR aí divide 2 pedaços, Colônia Leopoldina. Quem vem da BR-101 é do lado esquerdo, quem vem do contrário, lado direito, que é o Mandacaru e esses outros bairros que tem aí. Pois bem, mas começa só o Mandacaru, em Colônia Leopoldina, em Alagoas, tem uma festa que comemora 35 anos. Nenhum outro pedaço de Colônia Leopoldina faz alguma festa assim, tipicamente de si mesmo. Por isso que as atuais lideranças precisam fortalecer essa memória e contando a história. Uma programação de uma festa não pode ser só festa, não é de bebedeira, de música, que é muito bom, beber também um pouquinho também não faz mal, mas ela não pode ser transformada simplesmente numa exposição de cantores e dança, que também são boas, mas precisa estar fortalecendo a história do lugar, porque é isso que vai me dar disposição, talvez conscientização, Ivanilda, para eu defender aquele lugar, para que eu não esteja pensando Mandacaru apenas como um ambiente de passagem. Eu vou ficar aqui depois enquanto eu não arrumo uma casa no outro lado. Não. Mas que lições são essas? Primeiro, a lição da sua história, da recomposição da sua memória. Mandacaru precisa estar sabendo quem esteve nessas lutas, o que é que houve, como é que foi isso, etc. Rabiscamos um livro para ajudar nisso, mas um livro sozinho não faz isso. Não é quem faz, são as suas lideranças, colocando na própria programação da festa algum momento de contar a história mesmo do lugar. Assim nós vamos enraizando. É como a gente também. Se você não conta a história da sua família, nem da sua família você vai ter memória. Nem da sua família. Então, Mandacaru passa a lição para que, nós temos história, nós precisamos ter memória e temos memória. A outra banda da cidade não tem nada a dizer sobre isso. Porque é esquecida a história deles. Eles não têm, não sabem, por mais que tenham se escrito sobre Colônia Leopoldina. Não é que eu relembro o trabalho, não é sobre a princesa, como é o nome do livro mesmo, Silvio? A Colônia da Princesa. A Colônia da Princesa, não é? Que é um livro assim, importante para que se conheça. Pois bem, então essa é uma lição importante. A lição do Mandacaru também é de resistência, de luta. O outro lado da cidade não tem essa história. Então, as lideranças precisam estar marcando muito pesadamente esse elemento, o que pode ser chamado de conscientização, Ivanilda. Mas nós precisamos estar aí mostrando. E Mandacaru também tem a ensinar, além da luta e da resistência, a importância da luta no sentido de que, vocês outros do lado de lá, que nunca passaram por estremecimentos como nós passamos, não é? Mas vocês estão tão bons e tão ruins quanto quaisquer trabalhadores, porque trabalhadores vocês são também. E muitos também não têm casa para morar e vivem de aluguel, etc, etc. Aprendam a lição de que, sem lutar, a vida não vai mudar, que é a lição da Central Única dos Trabalhadores. Sim. Silvio, só pegando um pedacinho aí da fala do Zé, assim, é por isso que a gente
tem se preocupado bastante, Zé de Mello, em relação às questões dessas programações que a gente tem feito na festividade em comemoração do Mandacaru. Esse ano, por exemplo, a gente resgatou a tão sonhada missa católica dentro da comunidade. Não só isso, como também a gente, através do mestre Vitalino, a gente continua com a programação, que é a alvorada de manhã, a missa, agora à tarde, brincadeira para as crianças, só que daí, em relação às outras situações na qual você colocou, a gente precisa demandar tempo e organização de classe, de ideia, de pessoas, porque assim, tá com pouco tempo que eu tenho assumido ali a presidência ali, mas aí a gente vem avançando, né, na medida do possível também, porque isso aí tudo demanda tempo, estrutura, né, e assim, é questão de conscientização da comunidade mesmo, até assim, os moradores às vezes têm que se aproximar mais da instituição e a instituição se aproximar mais dos moradores, e é isso que a gente tem sido feito de uma maneira institucional, e não, assim, a gente não está querendo partidarizar, mas assim, de uma forma institucional, a gente aproximar da comunidade e dos moradores. Era isso que eu queria deixar também registrado aqui. Eu vejo, nós não estamos falando de partidarização, Hernani, nada disso. Estamos falando do Mandacaru. E Sim, sim. eu estou falando da história, para que a gente compreenda que essas informações inteiras, acho que você está certo quando diz que tem que partir isso da associação. Informações, porque quem chega hoje, vai morar no Mandacaru, acha que está morando simplesmente em Colônia, num lugar qualquer. Ali não é um lugar qualquer. Ali é um lugar que tem muita história, tem muita luta, muita resistência. E é quase como que quem for morar no Mandacaru recebeu uma espécie de um prospectozinho, um panfleto. Diz, olha, saiba a primeira luta do Mandacaru, depois você aluga a sua casa bonitinho, tudo se faz respeitado. Tudo isso que você está falando aí vem sendo feito, etc. Não é? A missa, não. Eu me lembro bem que o seu irmão mesmo dizia que o padre queria tomar a associação, dizendo que era da Igreja Católica. Da igreja. Nunca foi Verdade. da Igreja Católica. Verdade. Por mais que o padre Aldo e o padre Luiz Canal, como bem lembrou a Ivanilda, tenham ajudado naquilo, mas aquilo não era propriedade da Igreja. Mas, De jeito nenhum. José, só rapidinho, em relação, quando você fala em relação à questão de tomar da Igreja Católica, porque, vê só, o que é que aconteceu ali naquele momento lá atrás? Veja, durante esse tempo todo, a comunidade, até antes de mim mesmo assumir a presidência ali do Mandacaru, ali tão somente os moradores tinham o termo de doação das propriedades, das moradias. A associação não tinha. Então, como o Mandacaru foi municipalizado, então houve o terreno tanto da lavanderia e também da associação, da sede da associação, ela ficava remanescente ao município. Eu acho que houve essa situação aí, eu acho que na época deve ter essa informação. Então, assim, o terreno em si, ele estava remanescente ao município, à disposição do município para ele aplicar, fazer obras, etc. Então, mas aí, a partir do momento que eu assumo, a gente recorre aqui que eu queria fazer um destaque importante, essa parceria com a Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Gilberto, que eles não cedeu, eles deu o termo de posse, tanto da lavanderia quanto da associação. Hoje, não mais pode acontecer o que o pessoal estava pensando lá atrás, na possibilidade de propriedade desses terrenos que não tinha termo de posse doado pela Prefeitura à época. Isso não tem dúvida de que é importante, não é que você está fazendo o seu trabalho hoje, na verdade, de legalizar aquilo que já estava existindo, não é? Mas eu estou falando de outra coisa, Hernando. Estou falando de que igreja querendo tomar conta, ser dona de associação. Não pode. Aquilo ali, assim como você abriu para a Igreja Católica para a missa, precisa também contactar ali, não só tem católicos, não é? Tem outras expressões religiosas. E eu sempre acho que a associação precisa estar sempre aberta. Eu não estou dizendo que você está fechando. Estou dizendo que está sempre aberta a todos.
Eu só estou dizendo que a Igreja Católica, em algum momento, quis tornar-se proprietário. Segundo seu irmão, viu? Eu não estava nessa luta nem nesse entendimento. Bom, então, Silvio, é assim, quer dizer, eu vejo que hoje, se você me perguntar, eu vejo assim, o papel hoje desses líderes, não estou nem falando da sua liderança, nem nenhum especificamente, estou falando de líderes do Mandacaru, precisam estar veiculando essa história para que todos compreendamos o que é que houve ali, porque, do contrário, a garotada que vem aí já não vai entender nada do que é que aconteceu e nem está acontecendo, e muito menos a razão dessa festa. A razão dessas festas não é porque só a gente gosta de dançar, de beber cachaça. Não é nada disso. Ela só faz parte. A razão é da luta política daquele agrupamento que suou muito, brigou muito. Não é Fora até Maceió. Enfim, uma história longa, que não é o caso aqui de a gente entrar, até porque eu também desconheço muito dessa. Eu só dou uma luzinha para as lideranças prestarem atenção, para não perderem a memória daquele agrupamento ali do Mandacaru. Eu quero contribuir um pouquinho com a sua fala, Zé. Eu quero parabenizar você e o Silvio, que está deixando aí um livro contando a história do Mandacaru. Vocês estão de parabéns. E quero parabenizar também o Hernandes, na pessoa do presidente, né, como presidente da DECOMA, que vem dando continuidade ao trabalho que a gente deixou dessa questão da organização. E o que você quer dizer, Zé, é bem interessante, porque você quer dizer que isso é um trabalho contínuo, é um trabalho de conscientização que não pode parar. Além da festa, a gente vai mais além. Além da festa, mais além, com certeza. A gente tem uma história, e essa história está aí, ó, nos livros, que essa garotada, essa criançada precisa ouvir, precisa ler, para aprender a história do Mandacaru, para saber como foi toda essa luta do Mandacaru, porque senão é tudo perdido. Ter uma festa só por ter, não, é conhecer toda a história. E aí nós temos aí os livros de vocês, né? E como a Hernandes agora está à frente da presidência da DECOMA, o interessante é que a gente tem, assim, um panfleto, porque as redes sociais mesmo que ele está fazendo uma reportagem, conta a história, isso aí é muito bom para a garotada, mas eles não podem parar de ler para aprofundar mais a história do Mandacaru. Eu lembro que quando a gente iniciou o primeiro ano, teve toda essa programação que o Hernandes colocou aí. Missa, brincadeiras, né? Sopa, tinha o sopão, tinha munguzá, tinha todas essas brincadeiras e tinha todas as comidas por conta da comunidade do Mandacaru. Era a comunidade do Mandacaru que se reunia e doava. Eu lembro que o primeiro ano, o primeiro bolo, quem fez Cristina de Seu Armelindo, Cristina, filha de Seu Armelindo, foi quem fez o primeiro bolo. 3 metros de tamanho. 3 metros. Quem deu a farinha do trigo, que deu o açúcar, que deu todos os ingredientes do bolo, foi a própria comunidade do Mandacaru. A gente não saiu pedindo, foi a comunidade do Mandacaru que doou tudo isso. E as festas com as crianças, as brincadeiras com as crianças, o Hernandes vem mantendo isso. Isso é interessante, isso é muito importante. E essa história não pode ser esquecida. Uma síntese eu diria ainda, viu, Silvio? Certo. Estamos num tempo de eleições, então as lideranças têm que estar muito atentas, porque é um tempo muito viciado. Eu sou doido por uma liderança para eu dar sopão e dar isso, dar aquilo, para eu ser vereador, Ivanildo. Então, atentos, muito atentos. E eu sou favorável às lideranças das classes trabalhadoras. Não pense que acha que daí os trabalhadores não vão ter sua liderança. Vão sim. A liderança mesmo, a Ivanilda mesmo já foi candidata aí a várias coisas, não é?
O que eu quero dizer é o seguinte, reforçando a sua conversa, Ivanilda e o Hernando, precisamos estar atentos, porque as elites, eles têm muita conversa fiada para tentar levar suas lideranças para os lados deles. E eu não estou dizendo que uma liderança não vai ter o seu lado de trabalhar, vai ter sim, mas tem que estar atento à autonomia da representação que ele se propõe. No caso, a autonomia da Associação dos Moradores, não só do Mandacaru, como de todo canto e lugar, porque este tempo é o tempo das cantadas eleitorais, inclusive financeiras, e as lideranças têm que estar muito sombrias nessas relações. Assim, Silvio, só pegando um gancho aí da fala da Ivanilda, eu teve com ela ontem, lá na comunidade, ela tá gravando, e assim, a gente conversou ali rapidamente e até tinha confidenciado para ela e passando algumas informações, que assim, nessa linha de pensamento da história, de reviver, né, e rememorizar as pessoas que ali passaram, que ali já contribuíram para a comunidade, a gente tem intensificado o trabalho nessa linha de pensamento, inclusive eu tinha destacado com ela que a gente vai sim fazer, resgatar as fotos anteriormente, da época que ela tem, a gente vai fazer um memorial, né, com essas fotos destacando o ano, né, o que era ali naquele momento, e também fazer um memorial para destacar, que isso aí vai ser algo que é inovador, que a gente vai destacar também a foto também da primeira presidente mulher da comunidade, que foi ela, que é que eu queria fazer esse destaque e também parabenizar a Ivanilda pelo trabalho que ela fez, porque a gente está dando segmento. Parabéns, Ivanilda. Obrigada, Hernando. Obrigada mesmo. É importante, né? Fazendo uma síntese das falas de vocês, de um lado nós temos, digamos assim, os bens materiais, né? Que é uma reforma da associação, que são essas melhorias de infraestrutura, estruturais, que é importante para a estética, né, da associação, para a estética daquele território, é importante. Mas também nós temos os bens imateriais, que é esse aspecto que o professor Zé de Mello, acredito, esteja mencionando, que é a memória, que é a história. Isso é um bem frágil. Se você não tiver constantemente, professora, jogando luz sobre eles, ele se perde. Diferentemente de um bem concreto, de uma parede, de uma reforma concreta, que dura anos, esse bem frágil, ao mesmo tempo em que ele é forte quando nutrido, que é um bem, que é a memória, que é a história, ele se perde facilmente no labirinto do tempo. Então, de um lado, nós temos a necessidade desses avanços concretos, materiais, e de outro, a preservação da memória. Eu acredito que o professor esteja falando nesse sentido de um processo pedagógico ali, de dentro desse ambiente reformado, coexistir esse aspecto, essa alma da história, da memória das personagens, né? Por exemplo, eu vejo que esses personagens, todos eles aí, e o Hernando falou bem aí, é importantíssimo ter um memorial ali na frente da associação, um memorial físico, na qual, e o professor já deu, sem querer, uma dica, em todos os livros do professor, ele começou a distribuir aí desses dias, um tempo atrás, um QR Code que o cara mete o celular ali e está todos os livros dele disponíveis. Então é possível nesse memorial, viu, Hernando? Você colocar ali um QR Code ali, espalhar pela cidade, um QR Code, quando o cara apontar o celular, já cai de cara num texto explicando a história do Mandacaru, como surgiu, com fotos antigas, da qual a professora Ivanilda tem diversos aí, depoimentos deles,
Quando o cara, pô, vou conhecer a história do Mandacaru. QR Code aqui, professor. Pá, já tem acesso a esse bem imaterial que eu falei aí, que é importantíssimo, né? Hernande, ó. Tá, mudo. Silvio, é importante essa questão do QR Code. Eu tenho visto que o professor Zé de Mello já tem tomado essa iniciativa em alguns panfletos dele, acredito, se eu não me recordo. Então, assim, é importante também, Silvio, para fazer... porque a gente vive num mundo mais modernizado, né, mais informatizado, então facilita muito, né, o pessoal saber ali, dar um clique ali, saber a história, então vai estar tudo ali bem, bem elaboradozinho. Isso é importante também, como também lá na lavanderia a gente também colocar ali, né, um QR Code ali para saber toda a trajetória também, por quem passou por ali, né? A exemplo do, do Maurício, né? Que deu sua contribuição ali na comunidade, mas especialmente ali também ali na lavanderia, tá? Então que ele morava vizinho à lavanderia. Aí é um companheiro histórico, né, da comunidade que deu sua contribuição, né, e a gente está seguindo o legado, seguindo a trajetória. Certo. E outra coisa também que eu queria frisar é a questão do nome Mandacaru. O nome Mandacaru. Quando a gente se reuniu para fazer essa mobilização, a gente também pensou qual área a gente iria ocupar. E logo na mente da gente veio o Mandacaru, porque foi uma coisa tudo bem pensado. O Mandacaru tem um pé de Mandacaru lá numa fonte de água. Lá na fonte que sai essa água daqui tem um pé de Mandacaru, então a gente vai ocupar aquela área, porque o Mandacaru é prova de resistência. Aí foi tudo, teve todo esse cuidado. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido aí. Eu não sei se foi intencional ou não, mas a data que se celebra o aniversário do Mandacaru é 20 de agosto. Sim. Dia 20 de novembro é da Consciência Negra, é o dia em que Zumbi, em 1695, foi assassinado. Então, veja, dia 20 de agosto e dia 20 de novembro. Foi intencional a escolha do dia 20? Não. Não. Foi não. Era uma dúvida que eu tinha, professor. Não, Silvio, na cabeça dessas lideranças, um ou outro ouviu falar de Zumbi. Um ou outro. Ele não sabe nem que a luta do Mandacaru tem a ver com a história das lutas do povo negro, não é que é quem mais está nas periferias, etc, etc, e que é essa força que a gente precisa retomar. Então, dia 20 é mera coincidência. Verdade, Zé. Isso. Então, já como você citou aí Zumbi, é nítido no seu texto, professor, e aqui eu reforço, é um livro na qual todo leopoldinense, em especial os moradores do Mandacaru, né, deveriam conhecê-lo, refletir sobre eles, ao mesmo tempo em que esse texto ele estimula outras produções. Mas é nítido aqui no seu texto, de forma acertada, historiograficamente, você faz um link e vai culminar com a afirmação, e essa também é uma tese presente nos textos do professor Amaro, de que a ocupação do Mandacaru ela é a manifestação contemporânea
da mentalidade do desejo de uma sociedade alternativa surgida lá com os mocambos, que todos juntos vão constituir o Quilombo dos Palmares, e que depois que os negros do Quilombo dos Palmares são assassinados, muitos fogem, se espalham em toda essa região aqui da mata, é que surge a sociedade alternativa, como diz Décio Freitas e Salve Almeida, nas matas. São esses descendentes de negros, de brancos, pobres, porque a gente acha que o Quilombo dos Palmares só tinha negro, tinha não. Tinha indígena, tinha branco, pobre, ou seja, os marginalizados da época. Então, a ocupação do Mandacaru, ela é a manifestação ali dessa força histórica que vem desde a época colonial. Então, daí a gente compreende esse seu chamamento para que a memória, para que realmente a festa, a ideia inicial do dia 20, que tem que surgir na cabeça da galera é essa, é por que surgiu o bairro Mandacaru, é conhecer a história. Eu acredito que você, sabendo da história do Mandacaru, você à noite vai tomar um ali com mais força ainda e com mais sabor, mais do que normalmente se toma. Então, eu gostaria que o senhor abordasse justamente esse aspecto historiográfico, esse link entre Quilombo, Guerra dos Cabanos e esse movimento de luta pelo direito de moradia, que é expressivo aqui na região da Mata. Seu microfone está desligado, professor. Eu vejo que sim. Quer dizer, é como se fosse, vamos bebericar aqui no Mandacaru, mas uma bebericagem com história. Isso é uma coisa que é muito bom. Mas é, sobretudo, Silvio, o preparo do humano, do guerreiro que foram esses do Mandacaru e que pode estar formando hoje um lote de bunda mole sem conhecer nada da sua história, nada da sua terra, compreende? E aí não lutarem por aquilo que é seu. Vem qualquer vagabundo vir passar a mão assim, fica por isso mesmo. Não. A gente tem que ir construindo. Claro que não é o Mandacaru sozinho que vai fazer isso. Nem é a escola sozinho. Isso é feito na sociedade, no social todo. Essa região da mata, não é? Que foi o campo da escravidão, não é colônia, saibam vocês, olha, 1851, uma população de 800 pessoas, tinha 500 escravos. Então, não foi uma brincadeirinha aí qualquer, não é? Então, veja, e toda a zona da cana foi um ambiente por excelência da escravização que houve, não é? Sobretudo, que não era só sobre a etnia negra, mas sobretudo sobre ela, não é? A etnia negra. Pois bem, inclusive, por exemplo, numa região como essa nossa, aí pega não só Mandacaru, mas a cidade inteira. Todo mundo acha, se você bate essa sua enquete aí, que você disse que fez aí, Hernani, perguntar a esse povo se ele acha se é branco, preto, encarnado, azul, enfim, coisa que o próprio BGE faz. Eu não tenho dúvida que, maciçamente, esse povo vai responder que é branco. Quando aqui, por exemplo, até nós quatro mesmo, nós somos negros e pardos, rapaz, é isso que somos. Mas até o processo educativo nas escolas, eu passei uns 3, 4 meses tentando dar umas ajudas aí na escola, vocês conhecem bem, e até na Secretaria de Cultura também, todo mundo pardo, negro, se achando que é branco. Não, eu começo me entendendo como tal. É o primeiro passo que eu devo dar na minha identidade. Se nem isso eu estou negando, se eu sou um pardo ou um negro, ou enfim, e eu nego isso,
eu estou sendo um cidadão de última categoria. Um homem desse ou uma mulher dessa, você não pode contar com ela para nada. Verdade. É verdade, professor, é desse jeito. E quando a gente parte para a história do Mandacaru, a gente percebe que todos são negros, todos. Não tem um branco. Até as 19 famílias que foram no primeiro dia, todos negros. Mas a maioria não se aceitam. Não aceita como negro. São considerados brancos. E aí é um trabalho educativo mesmo, é um trabalho educativo, não é nem de conscientização, é educativo. A gente tem que estar todo dia batendo na mesma tecla. Quer dizer, E veja, outra coisa, é a profissão Sim. também deles. A maioria daqueles moradores ali eram trabalhadores rurais. A maioria deles. Né? E eles também, a profissão deles, eles se achavam assim, lá embaixo. E quase eles não se declaravam a profissão. Sempre dizia assim, eu sou ajudante, eu faço isso. Tinha vergonha de dizer que era trabalhador rural. Então, é uma coisa assim, não estamos falando de Mandacaru simplesmente, mas da zona da mata inteira. Entendeu? Da minha etnia, onde estiver acontecendo. Esse é o primeira coisa. Na escola mesmo, eu mostrava lá para os nossos colegas professores, e, gente, nós somos vizinhos daquilo que sobrou de índio aqui em Alagoas, que são não é a aldeia Cocal-Watsu, Watsu-Cocal. Só há essa em Alagoas. Bom, Palmeira dos Índios já tem outras para lá. Mas veja, somos vizinhos colados. Aí passamos a veicular na própria escola o tal do Dia do Índio, né? Que é dia 20 também, não sei qual, né? Quer dizer, não pode ser... 19 de abril. Aí entra... 19 de abril. É Mandacaru, é a cidade inteira, é a zona da mata. Somos todos a gente trabalhar nessa reafirmação das nossas identidades, não é? Porque o camarada que nega aquilo que é, não vale nada, minha gente. Serve para ser nem cidadão. Verdade. Verdade. É isso aí. É 19 de abril, Zé. O dia considerado o Dia do Índio. E você citou aí a aldeia Sucocal. Inclusive, é o meu objeto de pesquisa lá na especialização. Existiram 8 aldeias aqui na região da mata. Açucocal, Jacuípe, Urucu em União, Palmeira dos Índios, Atalaia, Imperatriz. Das 8 só restou Açucocal. E a minha pergunta lá no curso, sobre a orientação do professor Amaro, é justamente essa, é tentar entender por que na região da mata, que desde 1830 já tinha um projeto de expansão da cana-de-açúcar e de ferrovias, inclusive existia uma proposta para passar uma ferrovia nas terras da antiga colônia militar, né? Mas não foi concretizada. Mas a pergunta é tentar entender por que só a Açucocal sobreviveu. Quais os instrumentos tecnológicos e políticos eles utilizaram para resistir à força do capitalismo. O que o professor Amaro e o professor Salvio, num artigo chamado Açúcar e Capital, vai chamar de rotas de comercialização e de expansão do lucro do açúcar aqui na região da mata. Mas retornando aqui para o nosso debate, Hernandes, você, enquanto presidente da associação, você já citou aí que a professora Ivanilda foi a primeira mulher a ser presidente da mesma instituição, né? Quais os avanços atuais que a associação já está tendo, já teve sobre a sua tutela? Quais os projetos? E ouvir a professora, enquanto primeira mulher presidente da DECOMA, né? Os avanços que
tiveram, da importância da associação para a comunidade. Aí vocês podem refletir e abordar sobre esse tema também. E apresentar as expectativas da associação para o que o professor Zé de Mello chama aqui no seu texto, né? A vivência da cidadania, porque tudo isso se resume a ser cidadão, é que ele diz aqui, a desfrutar, né, da vivência no próprio lugar, está aqui no seu livro. Hernando, fala aí, Hernando. Você quer começar, Ivanilda? Não, pode falar dos avanços que já teve, porque na época que eu fui presidente, caminhou devagar, né? Caminhou devagar. Agora, graças a Deus, melhorou muito. Eu vejo muita coisa que foi feita, que a gente não conseguiu fazer naquela época, e vocês já fizeram. Professora, a senhora me permite só uma pequena discordância da sua fala? Sim. Quando você diz assim, caminhou devagar, eu acho que não foi devagar. Só o fato de começar e manter a associação naquele contexto fervoroso, eu acho que não é um negócio fácil, não, viu? Não é fácil, mas deveria ter avançado mais. Mas teve uns entraves que não deu para a gente caminhar, avançar tanto. Né? Teve algumas falhas nossas que hoje o Hernando conseguiu. Ele conseguiu tirar esse bloqueio, né? Aí eu vejo assim, a gente avançou, mas devagar, deveria ter avançado mais. Eu lembro que a gente, assim que fundou a associação, a primeira coisa que a gente conseguiu foi as telhas daquela localidade. E depois os tijolos para construir aquele salão. Entendeu? Certo. Mas não houve aí, falha, não. Pode falar não houve falha, não, viu? Da sua parte e desses primeiros líderes, não. Não ocorreu falha, não. Na história, a gente tem um conceito, assim, chamado de anacronismo. É quando a gente tenta entender uma conjuntura a partir de uma visão de outra conjuntura. Ali eram outros momentos, hoje são outros momentos, outros desafios, outras expectativas. Por outra exemplo, realidade. Outra realidade. Outra realidade. O Hernando vai comentar aqui, melhor do que ninguém, ele recentemente, através dessa parceria com o prefeito Gilberto, conseguiu aí o título da lavanderia e da própria associação. E só destacar que vocês pegaram um período histórico na qual o diálogo com o executivo era zero. Então, vocês não têm culpa. Só o fato de vocês não deixarem a associação morrer, isso já é uma vitória que você não tem noção. Diz aí, Hernandes. Hernando está meditando. Professor, enquanto ele está meditando ali... Não, porque deu uma paradazinha aqui rapidinho, mas vê só. Deixa eu começar aqui, Silvio. Primeiro, queria destacar, como eu destaquei anteriormente, a questão parabenizar a Ivanilda por ser a primeira mulher a presidir a Associação de Mandacaru. Isso oficialmente, né, isso em documento registrado em cartório e tudo, em 1994, foi a época da primeira documentação registrada da associação, e agora a gente vem, após assumir a presidência da associação, a gente legalizamos, de fato, a associação através de documentações. Hoje a gente conseguimos o título de utilidade pública da associação, título de utilidade pública municipal, estadual, e também a gente tem se buscado do nosso espaço diante da secretaria, né, dos órgãos constituintes aqui no município, onde a gente tem participado ativamente dos conselhos. A gente tem participado dos conselhos,
exemplo da assistência social, Secretaria da Mulher, CMDCA, entre outros conselhos que a gente está finalizando também e esperando um período para poder participar. Fora isso, a gente tem feito muitas ações, né, na comunidade, que isso aí é importante. A gente temos caminhado aí de uma forma institucional mais ativa, né, onde a gente consegue hoje contemplar não só os moradores, os filhos de moradores, mas também a população de uma forma geral, né, a gente consegue abraçar esse pessoal através de cursos profissionalizantes que a gente está ofertando pela instituição. Aí agora, recentemente, ofertamos mais de 80 cursos profissionalizantes de forma online, mas aí já é um avanço. Também temos avançado na questão de distribuições dentro pela associação de cadeira de rodas, né, de banho, cadeira de rodas normais, muletas, estamos aí para finalizar uma entrega também de uma cadeira de roda motorizada, né, através da associação. Né, temos avançado a questão de saúde também, né, temos ofertados e não só ofertados serviços de saúde, mas também a gente temos feito palestras, né, ações dentro da própria associação. Né, temos levado, através dessa parceria com o município, queria também aqui destacar, aqui o trabalho do secretário Matheus, né, que abraçou também e nos escutou, onde a gente conseguiu fazer 3 ações já de saúde dentro da comunidade, conscientização, aferição de pressão, palestras, né, dentro da associação. Temos também a questão o projeto de saúde visual, né, onde a gente consegue hoje ofertar, né, pela associação exame de vistas 100% gratuitos, né, dentro da comunidade. Também temos recentemente o projeto de fortalecimento de vínculo, né, que isso aí é através da capoeira, que a gente temos a parceria com o professor Coran, onde a gente tem feito esse trabalho de executar esse projeto, né, de fortalecimento de vínculo através da capoeira com ações educativas dentro da comunidade. Né, esses são os avanços que a gente temos feito, entre outros também buscado parte de infraestrutura também para a nossa comunidade, a exemplo ali da travessa em frente à Gena ali, foi um pedido nosso lá em 2023, a gente fizemos um baixo-assinado e fizemos um ofício, confeccionamos um ofício, entregamos na secretaria à época, não em nome do Hernandes, mas isso em nome da instituição, da representante do bairro. E aí a gente temos avançado também a outra parte agora, essa questão das nomeações das ruas, que estão muito comentado, né, as nomeações das ruas, que esse tempo todo, essa trajetória toda, essa luta toda, essas conquistas, e a gente falta ainda conquistar muitas coisas. Né, e a gente temos feito essa conversa, esse debate com o gestor, onde ele pegou e encaminhou já, foi confeccionado o projeto, ele encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto das nomeações das ruas e também das transversais, que isso aí vai homenagear e contemplar os familiares da comunidade, pessoas que contribuíram, deram sua contribuição. Eu quero aqui fazer um destaque de uma forma especial a questão do Pedrinho, por exemplo, o jovem Pedrinho. Ele hoje, se ele tivesse vivo, ele estaria com 41 anos. Na época, ele faleceu com 10 e faleceu na construção da sede da associação. Ele faleceu lá dentro, onde a madeira caiu por cima dele, e aí ele veio a óbito. Então, assim, é forte esse depoimento que a gente colheu recentemente, porque, assim, é conquista. Então, assim, sabe, a gente, enquanto presidente de uma instituição, a gente tem que estar preparado também para fazer outros tipos de debate
e outros tipos de conversas, além de ações voltadas nas quais a gente já colocou aqui. Mas a gente tem que buscar a infraestrutura, temos que buscar a saúde, temos que buscar a educação, temos que buscar o esporte, né? Então, assim, a gente temos trabalhado firme nesses segmentos, né? Então, os avanços, Silvio, são esses, e também, além disso, a gente destaca também a questão da reforma da sede da associação, né, que isso aí é um momento também histórico. Ali a gente tem feito já a parte de telhado, já foi reformada, agora estamos aguardando, né, finalizar a parte interna, né, da associação, para que a gente possa ter um ambiente mais moderno, um ambiente que a gente possa escutar, conversar com os moradores de uma forma mais tranquila. E também, como eu falei anteriormente, a questão dos títulos, aliás, das doações, dos termos de posse da sede da associação e também da lavanderia, que isso aí foi importante durante esse tempo todo. Mandacaru hoje faz 35, e sair com mais de... Após 33 anos foi que a gente viemos conseguir. Mas aí veio a luta lá de trás, né, como o Ivanilda bem destacou, mas aí a gente está dando continuidade dessa maneira. É uma tarefa fácil? Não é. Você fazer, agregar todo esse conjunto de fatores, de ideias, de pensamentos diferentes, ideologicamente, divergência de opiniões. Então, assim, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito árdua, mas a gente temos resistido, como o bairro também, e aí a gente temos procurado parceiros para que a gente possa dar continuidade de fortalecimento da comunidade, fortalecimento nas ações, porque, como eu falei anteriormente, não precisa, a gente foi esvaziado, a liderança, como o Zé de Mello colocou, foi cooptada muitas das vezes em período eleitoral, mas a gente temos feito um debate diferente, como eu bem coloquei, como o Zé de Mello colocou, a parte financeira, mas aí a gente temos feito um trabalho diferente do ponto de vista de projetos permanentes. Porque, assim, o dinheiro, quando a gente coloca o dinheiro à frente de tudo, dos projetos nossos, assim, as coisas não andam para frente. Então, a gente precisamos debater um projeto permanente. Vamos debater com proposta. Vamos ver o que é que os candidatos, os políticos, ele tem de proposta para a gente de uma forma permanente, que o dinheiro ele é passageiro, tá? Aqui, toma aqui, teu trocadozinho aqui, daqui a pouco esse dinheiro acaba, mas assim, a gente não quer dessa maneira, a gente quer trabalho, a gente quer projeto, quer fortalecimento de vínculo, isso que a gente quer, né? E fortalecer mais e dar mais legitimidade à nossa instituição também, e também a todos os moradores, para que a gente possa, de uma maneira mais em forma de união e de parceria, a gente consiga unir todos em prol de um objetivo só, que é o fortalecimento, que é a história, é a conquista, e todas essas lutas e toda essa dor que o Mandacaru passou para estar no patamar que está hoje. A gente tem colocado o Mandacaru hoje em vários reconhecimentos. Recentemente a gente conseguiu ver uma pesquisa, ver um rapaz fazer uma pesquisa aqui no município para questão de instituições que estão aptas, que estão fazendo trabalho social, e pela primeira vez a instituição, a associação, ela foi reconhecida, né, que foi o Prêmio Nordeste Destaque aqui no município. Isso aí é um avanço para a Decoma. E fora no estado, que a gente temos recebido bastante convite para poder participar, por exemplo. Recentemente a gente participou dos 35, um evento comemorativo dos 36 anos do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e também a gente fomos convidados para poder participar de um seminário, recentemente, esse seminário que destaca, deixa eu só pegar aqui isso rapidinho, sim, um seminário importante, seminário sobre o marco regulatório das organizações sociais, sociedade civil. Coloca a bebezinha no braço, rapaz. Fala que ela aí no colo, no braço. O que é que tem? Bota ela aí no colo.
Ela está chamando papai, papai, coloca ela no braço. Aqui vai. Criança é assim mesmo. Quer vir aqui? Pronto. Tu quer falar também? Então, assim, a gente temos buscado dessa maneira, Silvio, Isé de Mello e o professor Ivanilda, fazer esses trabalhos nesses segmentos. Né? Porque quando a associação está 100% regulamentada e está em exercício, no seu pleno exercício de ações, então, assim, a comunidade vai perceber, né? Vai perceber que realmente há, né, esse trabalho dentro da associação, e é isso que a gente tem procurado a fazer, para a gente fortalecer mais a história, fortalecer mais tudo que a gente já viveu, e a gente vai pensar, né, lá na frente também o projeto mais... Espera aí, Silvio. Aponta a mamãe, vai. Pronto, Silvio. Então, os avanços, esses, como a gente bem colocou aqui, né, e assim, para mim é uma satisfação enorme poder dar essa contribuição para a minha comunidade, né, da onde eu nasci, me criei, e aí tive a oportunidade de ser morador, de sair ali do Mandacaru, minha parte acadêmica, né, foi aqui, em escola pública, né, estudei no Zora, estudei no Antônio Nunes, no Aristeu, né, finalizei, né, tive a oportunidade de ir para fora, de ir para Maceió, onde ali passei no vestibular e fiz a faculdade, né, de Direito, hoje formado, hoje bacharel em Direito. Então, assim, para mim é um orgulho de ter saído daquela... aliás, ter saído lá atrás e agora voltar, né, com toda essa bagagem, com toda essa experiência, para que a gente possa retribuir, né, tudo o que a comunidade fez comigo, a gente retribuir de uma forma agora mais especial, estando ali, trazendo o que é de melhor para a nossa comunidade. E tem muitas coisas ainda que está por vir ainda. Não sei se eu me estendi muito, mas é isso. Professor, fazer um comentário? Não, eu acho que é super importante o que o Hernani está colocando, sobretudo essa questão da formalização. Todas as outras conquistas aí são penduradas na formalização. Não é? Não vai ter cadeira, não vai ter saúde, cadeira de roda, cursos, etc. Sem isso. É se preparar para depois uma avaliação, sabe, Hernando? Isso tudo, o que é que tem, se tem tido realmente efeito na comunidade, né? Tudo isso são coisas excelentes. Por exemplo, você falar de 80 cursos online, depois de saber que pessoas realmente concluíram algum curso desses. Mas, enfim, tem uma coisa extremamente importante aí que o Hernando tocou, que é essa legalização, Ivanilda e Silvio. Porque durante todo o tempo da Ivanilda e dos outros, me parece que ficou muito despreocupado com isso. E hoje não há entidade dessa natureza que poderá receber algum apoio se ela não tiver formalizada. E aí o Hernani, como não é formado em Direito, como colocou, quer dizer, ele conhece muito bem. Então, dar um avanço nisso é chave. Porque o governo federal, aí eu não preciso estar amarrado em coisas nenhumas outras. Existe o governo federal, a saúde tem vários projetos, programas de saúde que as associações podem utilizar. Outros ministérios também. Há pouco tempo passou por aí nos municípios brasileiros, são programas do governo federal, não é? Para todos os municípios, independente que cor partidária estejam os seus prefeitos. É para todo mundo.
não é? Como a lei Aldir Blanc, quer dizer, mas você precisa estar minimamente com as ações prontinhas aí para serem tocadas. Aonde se terá a autonomia das instituições, ó? Porque tudo isso daí, essas outras, várias dessas ações aí, elas só acontecem se um prefeito mandar um secretário fazer isso ou aquilo, ó. Quer dizer, é uma espécie de amarração da entidade. E aí a entidade tem que lutar muito. Eu sei das dificuldades e qual é difícil a sua autonomia. No tempo da Ivanilda, ela bem lembrou, mas tinha um padre Aldo, o padre Luiz Canal, que segurava financeiramente as coisas. Tinha, inclusive, uma escola de educação de jovens e adultos. Verdade. Mais programas outros há que a pessoa possa ficar, manter-se na autonomia, em que pese precisamos estar ligados, porque é da atividade do governo federal, estadual, municipal. Não é? Esse dinheiro é deslocado, dinheiro do povo. O sujeito não precisa estar dependendo ou chorando, porque imagino o lenga-lenga do Hernani para chegar lá nos secretários desse, uma conversa para aqui, outro puxa para lá, e não tem jeito de não entrar a luta partidária, que é uma outra luta, não é? E, assim, a luta por autonomia. Estamos lutando muito em nível de organização popular no país inteiro pela autonomia das organizações populares. Não é para que elas não fiquem à mercê das prefeituras. Por isso esses programas hoje, não é? A Lei Rouanet é uma delas, a Lei Aldir Blanc é outra, em que isso é possível de se colocar. Existem outros tantos programas e leis e que ajudam para essa autonomia, porque esse governo que está aí, ele tem clareza, não é daí. A gente também tem clareza como pegar uma entidade dessa, por mais consciente que seja o seu dirigente, de mantê-la amarrada, não é, aos pés de uma secretaria do município ou aos pés de uma prefeitura ou de um partido político ou de uma igreja. Enfim, toda a nossa luta é pela autonomia da entidade. Uma entidade dessa, no caso, a DECOM, é dos moradores do Mandacaru, é deles, não é? Outra, um sindicato de trabalhadores rurais, é dos trabalhadores rurais. Quer dizer, os dirigentes têm uma batalha tremenda de manter essas instituições, e é dificílimo, não é? De maneira autônoma, não é? Quer dizer, jogar isso para cima do povo, o povo assumir a sua força, construir sua própria força. Ou então a gente cair nos braços mesmo da manipulação, não é? Ou simplesmente fazer um algo para o povo, não é? O próprio governo municipal aí está colocando uma questão muito difícil de fazer, porque a tradição desse governo aí não é um governo com o povo, nunca foi, nunca foi. Gilberto, ao avançar para o governo com o povo, ele está dando uma mensagem assim de que a gente precisa fazer diferente. E diferente é botar o povo dentro das coisas, das decisões políticas. Não é, por exemplo, a Hernani falando disso tudo, mas esqueceu de falar das reuniões para isso, que isso demanda reunião, discussão, muito, muito, me permita a expressão, muito saco dos dirigentes de entender o lenga-lenga, porque é mais fácil eu ir sozinho ali conversar com o secretário, fazer uma muambinha com um secretário qualquer e, pô, botar uma coisa ali, outra acolá. Eu estou fazendo para o povo. O povo, a essa altura, não é, quer políticas com ele, a gente envolver esse povo, sobretudo um povo que vem da tradição da exploração, como nós estamos vivendo, não é? Dessa nossa história. Nossa história é uma história de exploração maciça, não é? Desse povo da gente, e nós mesmos. Então, todos constituímos essas gerações. Bom, essa é a luta, viu, Silvio? Muito bem, professor Hernandes, professor Ivanilda. Eu vejo essa questão, esses avanços
esses avanços institucionais por parte da ADECOMA por um prisma muito nítido para mim, enquanto observador social, que todos somos, né? Inevitavelmente, a parceria com os governos, isso em todas nas três esferas na qual o poder se manifesta institucionalmente, ela é inevitável essas parcerias. E me parece que o momento é de identificação de uma mudança qualitativa, no sentido em que percebe-se com o governo de Gilberto uma abertura ao diálogo, ao entendimento, e mesmo com as dificuldades, muitas vezes financeiras, né, o qual nós somos um município pobre que não gera, não produz riqueza, né? Infelizmente, dependente de transferências daqui, dali, FPM e tal. Mesmo dentro dessa estrutura, me parece uma mudança qualitativa no sentido do diálogo, da busca por entendimento, na busca das melhorias infraestruturais e estruturais, dentro da possibilidade, da conveniência e oportunidade do governo, da administração pública, que não tínhamos antes. Que não tínhamos. Inclusive, o Hernandes fez um requerimento pedindo o título de posse, né, para a associação. Da própria associação e da lavanderia, algo que sempre foi solicitado ao poder público municipal e nunca foi atendido. Ou seja, o porquê dessa negativa, desse histórico processo de negação? Aí cabe uma reflexão, né? E com Gilberto, com o atual governo, foi, como diz o senso comum, de primeira, né? E concedeu rapidamente isso aí, que é uma conquista institucional. Talvez explicando que eu acredito que não tenha sido esse desejo, à época, do religioso católico de tentar subverter o prédio da associação aos interesses eclesiais. Não partia para uma questão jurídica, era uma questão religiosa mesmo, de apropriação indébita. Mas, enfim. Então, a gente vê que é inevitável essa parceria, é inevitável esse diálogo e essa busca institucional, né, por melhorias. E dessa maneira, eu vejo como positivo, né, e que se a conjuntura favorece esses avanços, é preciso avançar mais, sem perder essa identidade, a qual o professor e a professora falaram. Essa identidade, essa preservação da memória dos personagens que ali sempre estiveram e que não deve ser assim separado dentro de uma compreensão, não se deve ter uma régua de avaliação de quem fez mais, quem fez menos. Não, cada um fez dentro das suas possibilidades. Cada um agiu conforme o seu momento. O momento do início da associação não é o mesmo de hoje. E vice-versa. Não será o momento no futuro. Então, a gente tem que analisar. Eu analiso a história nesse contexto, tentando entender justamente isso. Quando você consegue enxergar um fenômeno social por esse prisma, você muitas vezes se desfaz da culpa
que você mesmo atribui a si mesmo de forma indevida, viu, professora? Não houve culpa sua. Você viveu um momento histórico, a qual o Hernando está vivendo hoje, e qual um futuro presidente da associação vai viver. Isso faz parte da política e da história. Mas já estamos chegando ao final do nosso bate-papo e gostaria, antes de ouvir as considerações finais de vocês, fiquem à vontade, viu? Para falar nas considerações, eu gostaria de ler aqui, após essas considerações, um pequeno poema e no final vocês encerrariam. Mas se alguém tiver alguma contribuição nesse sentido, professora, é importante ouvir a senhora, ouvir o professor, ouvir o Hernandes, dessa fundamental necessidade nos dias de hoje dessa parceria com o poder público. Verdade. Eu quero dizer que foi muito importante esse momento, foi muito bom. Só não foi melhor porque a gente está trabalhando, né? Aí não tem como se prender, mas eu estou aqui sempre ligada. Quero parabenizar você, Silvio, por essa iniciativa de fazer essa live, receber esse presente no dia de hoje, quando o Mandacaru completa 35 anos, a gente ser contemplado com esse bate-papo, ao Zé de Mello, com os livros dele, você também que está lançando o seu livro, meu muito obrigada. E quero dizer ao amigo aí, Genésio, né, o arcebispo, que ele é arcebispo José, que é o Genésio, que agora eu descobri a idade dele, né? Ele tinha 14 anos na época, e há 35 anos atrás está um pouco velhinho já. Tá. Mas eu acho que ele botou, ele errou na conta aí, que ele tem mais do que isso, viu, quando a gente soma. Ele está escondendo alguma idade aí. E quando ele falou da Horta Nossa Esperança, eu lembro que uma forma que Padre Aldo achava assim, de conscientizar os alunos naquela época era trazer os meninos da Horta para ouvir a história do Mandacaru. Aí Genésio era um dos que vinha escutar a história do Mandacaru e ficava bem atento. E pedia sempre para o povo recontar. Conte como foi de novo o que aconteceu. O Genésio era um dos. É bem interessante assim, que ele, uma vez por semana, dia de sexta-feira, o ônibus vinha cheio de alunos para o Mandacaru, para ouvir as histórias do Mandacaru. E isso era uma coisa muito importante que ficou também assim na nossa memória. Né? O trabalho que Padre Aldo fez, um trabalho de conscientização mesmo. E aí eu quero agradecer a vocês de modo particular, de modo especial, a você, Silvio, que foi através de você, da sua iniciativa, que a gente está fazendo essa palestra hoje. Zé de Mello, continue lançando o seu livro, porque, como você diz, quem não tem história não resiste, não tem história, né? Quem não resiste não tem suas histórias. E aí a gente tem a história do Mandacaru no livro de vocês. Parabéns mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade. E Hernande, que está à frente da Decoma também, muito obrigada por essa parceria, né, por esse apoio que você vem dando àquele povo do Mandacaru, que eu não faço parte lá mais por motivo particular, mas não deixo de andar no Mandacaru e reconhecer as nossas lutas. Eu posso lembrar, Silvio, para todo mundo, que é esse o panfleto que nós espalhamos em Colônia, os livros de Colônia, não só esse Mandacaru, todos. Mais de 5.000 panfletos desses foram espalhados, sobretudo por dentro das escolas, não é? Para que qualquer um que tenha interesse em qualquer livro sobre a nossa cidade, é só ir no QR Code. É de graça, não paga uma ruela para nada. Então, está aí o material para isso. E aproveitar, portanto, esse momento, quero concluir parabenizando o Mandacaru. Não é? Foi a expressão, esses guerreiros, essas guerreiras, que tocaram em busca de uma coisa de si mesmo. Né? Claro que
não é daí que vai cair alguma outra colônia, vai ser um outro estrondo, mas esperar algo que o Mandacaru não pode dar, não é? O Mandacaru pode dar aquilo que nós já falamos, pode dar lições, não é de resistência, lições de luta, e que seus dirigentes, não é? Nós não estamos aqui discutindo gestão da Associação do Mandacaru, não é esse nosso assunto, mas é o Mandacaru no seu inteiro, não é? Essa seria uma discussão outra à parte, de tal maneira que parabenizar os atuais dirigentes da entidade, fazer esse povo participar. Um governo com significa botar o povo no ambiente das decisões. É fácil, como bem Hernando falou em outro momento, claro que é difícil. Se fosse fácil, estava tudo prontinho, tudo feito aí, etc. Não é, porque fácil é repetir a opressão. Parabéns ao Mandacaru. Hernandes, as suas considerações finais? Quero aqui, Silvio, primeiramente parabenizar você, né, por essa iniciativa dessa live, para a gente poder colocar aqui algumas ideias para que a população tome conhecimento, né, as origens, os avanços, né, quem foi, por exemplo, a primeira presidente ali da instituição. O Zé traz aí à baila aí bastantes informações a respeito da origem, da história da comunidade. Né? E para finalizar, eu quero aqui agradecer a todos que acompanharam, né, esta live, e quero dizer que seguimos firme, trabalhando juntos, né, pelo desenvolvimento da nossa comunidade, e muito obrigado a todos pela confiança, pela participação, e um forte abraço, e viva o Mandacaru, e parabéns, Mandacaru, pelos seus 35 anos de lutas, de resistência e de conquista. Forte abraço. Registro aqui o comentário de Genésio, já partilhado pela professora Ivanilda. Ele diz: uma grande história construída na luta de familiares sem teto. Eu tinha 14 anos nessa época, eu estudava na Horta Nossa Esperança, era coroinha do Padre Aldo Jason. Uma história dentro de muitas histórias. Aqui deixa registrado o comentário de Genésio. E finalizo aqui agradecendo a participação de vocês, e vou finalizar com a leitura de um poema, de uma poesia. Não sei se tá dando para ver normal aí. Vocês estão enxergando bem? Um pouco distante, mas... Tá, peraí, deixa eu aumentar aqui. A minha vista mesmo está muito curta, viu, Silvio? Mas não é só a sua, não, Zé. Para mim também é distante. E agora? Vocês são todos jovens, rapaz. O Melhorou? idoso aqui sou eu. Mas mesmo assim está distante. Melhorou? Não, mas leia, Silvio. Pode ler, não precisa a gente ler, não. Mas eu vou ler, veja só. Valendo. A poesia de Vinícius de Moraes é A Casa, certo? Está lá no livro de letras, e no finalzinho da poesia, fazendo uso da licença poética, eu dei uma pequena modificada, ok? Ok. Então, a poesia começa assim. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Aí é a licença poética, viu? Na comunidade do Mandacaru, número 13. Então, registro aqui meus agradecimentos a todos vocês, certo? E eu gosto de conversar e de deixar registrado essas conversas. Isso vai ficar aí nas redes sociais. A gente vai morrer, e se a inteligência artificial não destruir a própria internet,
esse bate-papo nosso aí vai ficar eternizado aí para as outras gerações conhecer um pouco. É a pequena contribuição que eu posso oferecer e que nós oferecemos hoje para a história do Mandacaru, ok? Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Um abraço. Valeu. Tchau.